Amados, nós estamos encerrando então a nossa série de mensagens, Achados e Perdidos. E na nossa última reflexão, nós falamos sobre a dracma perdida. Na primeira, nós falamos da ovelha perdida. E agora nós vamos ter sobre o filho pródigo. Será que é filho pródigo? Vamos ver. Mas, quando nós lemos as duas primeiras parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida, elas na verdade são um prelúdio ou uma introdução para a maior que viria. Por que Jesus disse de uma ovelha perdida que quis sair das 99 e foi, eu quero tocar a vida. Foi lá, se perdeu e o pastor foi atrás dela. E o que tem a ver uma dracma ou uma moeda que uma mulher tinha, que ela colocava como enfeite na sua cabeça, como colar, e essa moeda se perde dentro da casa e ela faz um trabalho, um esforço enorme para encontrar. O que isso tem a ver? O que isso quis dizer para antes da grande parábola, da parábola maior? Então, nós fizemos alguma característica, nós dissemos primeiro ou nós definimos que a ovelha perdida é o tipo do perdido que se perde e quer ser encontrado. Ou seja, ele se perde e quer ser encontrado, porque fica berrando, tipo, eu me perdi, eu quero voltar. A dracma perdida é aquele que não sabe que está perdido, mas está perdida dentro da casa. Ela não sabe, ela não fala, mas ela está perdida. E hoje nós falaremos sobre o filho perdido. Filho perdido? Vamos ver. Ainda não fizemos a característica dele, faremos no final aqui dessa reflexão. Eu não vou ler todo o texto, eu vou começar a narrar, e junto comigo você vai deixar sua Bíblia aberta, e vai ter momentos que nós vamos ler o texto junto. Nós vemos então que Jesus conta essas duas parábolas, e agora ele começa falando essa última parábola, que faz parte de um conjunto só. Nessa parábola, nós acostumamos ouvir que é a parábola do filho pródigo. Mas no texto, não diz, e Jesus não diz o tema da parábola. Jesus não fala, então, agora essa parábola que eu vou contar é do filho pródigo. Não, Jesus não dá o tema. Olha como ele começa. Ele começa dizendo assim, abra sua Bíblia, Lucas 15, versículos 11 a 32. Deixa sua Bíblia aberta para nos acompanhar. Veja o tema, veja como Jesus começa. E ele não diz o filho pródigo, nem mesmo o filho perdido. A parábola deveria chamar, como no início diz ali. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Essa deveria ser o tema da parábola. Um pai com seus 2 filhos. Não está falando, e aí nós vamos, depois que a gente começa a ler o texto, a gente fala, peraí, mas quem disse que é esse tema? Está ali nas Bíblias, as pessoas colocam para melhor identificação, quando a Bíblia aí foi colocada, organizada, e a gente vê que coloca de uma forma alguns temas, mas existem temas que, na verdade, pode ser ali algo que, tipo, você vai encontrar isso, mas verdadeiramente não é aquele tema. Jesus, então, inicia essa parábola dizendo, um homem tinha 2 filhos. E ponto. Agora, por muitas vezes, então, nós lemos sobre o filho perdido, o filho pródigo, e Jesus diz que é um homem que tinha 2 filhos. O primeiro arco da história é sobre o filho mais novo. Veja, um homem tinha 2 filhos. E agora a história vai falar sobre esses 2 filhos e esse pai. Quem tem mais destaque nessa história? Parece que nós gostamos de destacar o primeiro arco, a primeira história, o primeiro momento. Qual que é o primeiro momento? Do filho. E aí, nós vamos ver então que esse filho, siga aí na sua Bíblia, a palavra de Deus, então, se você não conhece a história, depois você vai ler na sua casa, mas eu vou aqui narrar essa história e de uma forma contemporânea para ficar melhor nosso entendimento. A Bíblia vai falar então que o primeiro arco fala sobre esse filho, um jovem que decidiu prodigamente viver a sua vida.
Mas espera aí, o que significa pródigo? Não está escrito em nenhum momento na Bíblia, na sua Bíblia, pródigo. Algumas versões. Mas ele vai falar que é um filho inconsequente, que é um filho que quer gastar tudo, um filho gastador. Então, pródigo significa aquele que esbanja, é uma forma de esbanjar, de forma desenfreada, não só em dinheiro, mas em moralidade. É uma pessoa que esbanja, que faz o que quer, o que está na cabeça. Então, a Bíblia fala que tinha esse menino, esse jovem, que um dia chega no seu pai e diz: pai, eu quero a minha herança. Mas vamos pensar nesse texto, simplesmente o menino chega e fala: pai, eu quero minha herança. O que aconteceu? O que está acontecendo? Nós podemos conjecturar o texto, ou seja, olhar entre linhas ali. Sabemos que a herança, eu e você, nós sabemos que a herança só é repartida quando o pai morre. O menino mais novo, o filho mais novo, peraí, quando o pai morre, na cultura judaica, quem é o primeiro a receber a herança? O mais velho. O mais velho, entenda, o mais velho ganha 2/3 da herança. O mais novo ganha 1/3. Quando você pega a história da Bíblia desde o Antigo Testamento, o mais velho sempre ganha ali a porção dobrada. 2/3 naquela cultura. Mas esse menino chega e pede: pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança. E vamos entender que essa família morava em um vilarejo. E esse menino falou algo que todo mundo ficou sabendo. Vocês viram ali o filho pediu que o pai morra. Veja, é um vilarejo, o filho pede, eu imagino que esse menino já pensa de tempos isso, ele ouviu o conselho de alguém, ele viu algum lugar, algo aguçou a vontade dele de curtir a vida. E ele chega: pai, eu quero a minha herança. O pai, imagino que esse pai é um pai responsável, como nós vamos ver. Filho, para que você quer? Por que você quer? Filho, pensa bem. E ele conversa com o filho. Só que tem mais um personagem. E no primeiro arco, não fala desse personagem. Quem é? O filho mais velho. O filho mais velho deveria ser o mais interessado na inconsequência do irmão mais novo. Que inconsequência é essa? Oh, que conversa é essa? Está pedindo a herança para o pai? Para começar, eu tenho 2/3 e eu sou mais velho. Você está doido? Você quer que nosso pai morra? A Bíblia não fala nada desse mais velho. O mais velho está ali olhando. Guarde isso, no final a gente vai entender o porquê. O mais velho está olhando e deixa correr. A Bíblia diz então que esse menino, que esse filho mais jovem, pede a parte do pai. Alguns dias depois, e o pai dividiu seus bens. Entenda aqui, vamos fazer a conta. Vamos colocar 100 mil reais. O pai vai dar ali 1/3, 30 mil. Sobrou 70. Já diminuiu ali a economia dessa família. Diminuiu a propriedade dessa família. Sobrou 70. O menino pegou 1/3, ali contando de 1/3. Foi embora com 1/3. Diminuiu. Já tem prejuízo aqui. Vamos continuar. Esse menino então, a Bíblia diz que alguns dias depois, o filho mais jovem, ele sai aí para gastar. O menino pensou assim: pai, eu quero curtir a minha vida, eu quero tomar minhas próprias decisões, eu quero viver o meu rolê aleatório. Deixa, me dá a minha parte, me dá o meu dinheiro. Sem muita discussão, então seu pai dá. Neste momento, esse menino ele é cercado, suas redes sociais estão bombando, ele começa a esbanjar corrente de ouro, carro novo que ele compra, ele começa a ter vários seguidores nas redes sociais, abre um canal de YouTube e as pessoas começam: esse cara é demais, que camarada, gente boa, o cara tem que gastar. E ele começa a ter não só seguidores nas redes sociais, mas agora ele tem seguidores que querem andar com ele, sai gastando. E a Bíblia diz que ele vai gastando, ele vai mesmo fazendo o que dá no coração dele. E aquele dinheiro vai indo, vai se esvaindo. Até que chega um ponto que esse dinheiro acaba, justo em um momento de uma crise mundial,
de desemprego, fome. E esse menino agora fica desesperado. Seus seguidores deixam de seguir nas redes sociais e pessoalmente. Por falta de dinheiro, ele é cancelado nas redes sociais. Na vida, diante dos seus amigos. Ele é ignorado. E ele não desfruta mais do luxo e da luxúria que ele tinha, ou que ele estava desfrutando, quando tinha esse dinheiro. De repente, esse menino não tem dinheiro nenhum. Esse menino deve não ter mais nem celular. E ele fala o seguinte: eu nunca fiz isso na minha vida, vou ter que fazer agora. Como é que faz isso? Aí você pensa, fazer o quê? Trabalhar. A Bíblia diz que ele vai procurando um emprego e não acha. Mas tinha um homem que tem uma chácara, e esse homem cuida de porcos. Vende porcos na feira ali, corta tudo. E esse menino só encontra o trabalho de trabalhar numa chácara para cuidar de porcos. Esse irmão mais novo, então, chega e começa a trabalhar. Ele não sabe, ele está aprendendo todo sem jeito. Ele não sabe quanto receber. Ele não sabe como o valor verdadeiramente do dinheiro. E o que ele ganha mal dá para comer. Ao ponto dele olhar para os porcos comendo. E ele falar: cara, eu queria comer isso aí também. Porque eu estou passando fome. Moro numa kitnet. Só um colchãozinho ali no chão. Os universitários podem se identificar, mas não, né? E não tem o que comer. A Bíblia diz então que esse menino para e fala bem assim: cara, meu Deus, a minha loucura, olha o que está acontecendo comigo, eu estou querendo comer a comida dos porcos, eu estou desejando. Volta em si. A Bíblia diz então que ele para, cai em si, ele entende o que ele fez de errado e diz o seguinte: eu lembro quando meu pai tinha os empregados, e eu lembro dos empregados chegar com a família doente, e meu pai dar um dinheiro a mais para esse empregado, para ele cuidar da família. Eu lembro quando o empregado cometeu um erro grande lá, o meu pai o desculpou, o meu pai perdoou. Eu lembro que meu pai trata bem as pessoas, que meu pai é um homem de diálogo. Eu sempre vi meu pai tratando bem a minha mãe, e se eu pensar bem, meu pai nunca me tratou mal. A Bíblia diz então que ele cai em si. A partir daquele momento ele começa a fazer um discurso. E ele fala assim: como que eu vou chegar em casa? Primeiro, eu vou fazer uma vergonha para minha família. Porque eu pedi para o meu pai, desejei que meu pai morresse. Peguei a parte, meu irmão deve estar zangado comigo. Meu pai não vai olhar para minha cara e todo mundo vai rir de mim. Mas deixa eu ver como eu vou falar. Tá, pai, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. É isso. Olha que essa parte desse diálogo dele tem algo especial, irmãos, que eu fico feliz, que eu vibro nessa leitura. Veja o diálogo que ele cria. Veja que ele entende que mesmo que ele morava com o pai dele, ele parece que não tinha um relacionamento com o pai dele. Ele parece que tinha perdido, as coisas do mundo começaram a chamar a atenção dele. Ele estava doido para ter ali a sua vida, a sua liberdade. Parece que ele não tinha relacionamento com esse pai. Mas ele lembra das atitudes do pai. Mas antes de falar isso, eu quero perguntar para você o seguinte: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você é obediente a Ele? Você ama estar na presença dEle, em comunhão com os irmãos? Porque aquele filho não amava, parece que está na presença do pai, mas ele sabia que o pai era bom. Mas e você? Você ama estar na presença de Deus? Você ama as coisas de Deus? Como é que você está? Como está teu coração? O filho mais novo aqui representa os publicanos, os pecadores, pessoas que decidem viver longe do Pai, sabe que estão pecando e querem continuar pecando. Ele não é inocente, ele sabe o que ele quer alimentar a carne, ele quer fazer a vontade dele, ele não quer ouvir Deus, apesar de o Pai representa Deus,
e ele quer tomar conta da vida dele. Ele quer ter um pé lá, e se puder ter um pé cá, ele também tem. Ele quer andar nos dois caminhos, mas agora aqui ele decide viver totalmente uma vida distante de Deus. Esses são os publicanos. Jesus já começa a apontar a história. Jesus já começa a falar, então, esse filho mais novo quer viver longe do pai, pecando, uma vida devassa, uma vida do seu jeito. Um filho que só quer do pai o que o pai pode dar. É como muitas pessoas que querem Deus, mas querem só pedir Deus, obedecer, viver, fazer, agradar sua vontade, nada. São pessoas que querem que Deus os sirva. Pai, me dá a minha bênção. Aliás, eu estou 20 anos na igreja. Pai, me dá, eu quero gastar. Eu não estou aguentando, eu vou sair da igreja. Esse é o filho mais novo. Alguém que quer tomar conta da sua vida. O perdido só sabe que está perdido quando ele reconhece o seu pecado. E é isso que o jovem faz. Ele sabe que está perdido. Ele entende, ele vê a situação deplorável que ele está. Por isso nós vamos ver no versículo 17 ao 19 que diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não veja até essa parte: pai, pequei contra o céu e o Senhor. Essa é a primeira parte do discurso. Guarde isso, irmão, se lá na frente tem um significado enorme. A segunda parte é essa: e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Essa é a segunda parte do diálogo, do que ele está preparando para falar para o pai. Guarde isso. Pois bem, esse menino reconhece que pecou e ele quer voltar. Ele sabe do que ele vai enfrentar. Ele sabe a vergonha que ele fez para o pai dele. Irmãos, o início do tratamento, o início de um tratamento para ou contra o pecado é o arrependimento. O remédio é o perdão de Jesus. O início de um tratamento para o pecado é o arrependimento. O início, o remédio, a cura, é o perdão de Jesus, é o seu sangue, é o seu sacrifício. E é isso que esse jovem faz. Esse jovem, ele é o filho mais novo. Ele vai diante do pai dele porque ele sabe que o pai dele ajuda as pessoas, como já ajudou muitos empregados e vizinhos. E naquela cultura, a única solução para uma pessoa voltar depois de ter feito isso é ser empregado. E um dos piores empregados não seria tratado como um. Então ele já sabe que ele vai ser tratado como empregado. E isso estava bom para ele, porque ele, pelo menos comida de porco, ele não vai comer. Fome ele não vai passar, porque o pai dele trata bem os empregados, quanto mais ele. Se ele for o pior dos empregados, ainda assim o pai dele vai tratar bem. Esse menino volta. Nós vamos ter então o segundo arco. O segundo arco é o pai que esbanja. Tim Keller, pastor presbiteriano, ele tem um livro chamado O Deus Pródigo. O Deus Pródigo. E pródigo aqui é aquele que esbanja de forma até inconsequente. Faz sentido isso. O pai aqui esbanja amor para alguém que está olhando de forma, a forma que ele está tratando aqui é inconsequente. Vamos ver quem que é esse alguém. Mas o arco do pai vai dizer o seguinte: então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Então voltou para a casa do seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Isso mostra que o pai estava a todo momento esperando. Lembra do filho mais velho? O filho mais velho via todos os dias o pai dele sofrendo, o pai dele indo lá no portão. Eu imagino aquele pai lá esperando, e depois no dia de trabalho, e indo de hora em hora, algum momento, meu filho vai voltar, minha filha vai voltar, e cadê? E olha, mas acabou o dia, não voltou, ele volta a dormir, aí ele continua o dia dele, e ele ora, e ele espera, e o filho mais velho está olhando. Mas veja, a Bíblia diz que o pai teve compaixão. O pai ouviu, quando ele estava vindo, o pai cheio de compaixão.
correu para o filho. O pai, cheio de compaixão, correu para o filho. Existe um provérbio oriental que diz o seguinte: quem se aproxima de mim, ele está falando de Deus, quem se aproxima de mim 1 polegada, eu me aproximo dele. E quem vier ao meu encontro, saltarei ao seu encontro. Deus é esse pai que espera um minúsculo movimento seu diante dele, que vai a ele. Ele já entende que você o ama e ele já pula, ele já quer. É como esse pai esperando, ele sabe que vai voltar. Amados, Deus Pai não perde seus filhos de vista, mas alguns filhos querem sair das vistas do Pai. Nosso Pai não perde seus filhos de vistas, mas alguns filhos querem sair das vistas do Pai. Deixa eu pecar um pouquinho aqui. Deus, fecha os olhos aí do que eu vou fazer, é ruim. Sabe, eu vou na igreja, eu digo que eu te amo, eu digo que eu faço isso, mas deixa eu pecar, deixa eu viver aqui na pornografia, deixa eu viver um casamento duplo, deixa eu viver sonegando imposto, deixa eu viver fofocando das pessoas, deixa eu viver, fecha os olhos, sabe, eu quero sair das tuas vistas para eu fazer isso, mas eu não quero perder a tua bênção. Sabe, tem pessoas que vivem desse jeito. Querem de Deus, Deus olha para mim, eu estou sofrendo. Deus não tira as vistas, mas muitas pessoas querem sair das vistas do Pai. A Bíblia diz então que esse pai é cheio de compaixão. O texto segue e diz o seguinte: o filho disse, lembra que eu falei, guarda aí o roteiro que o filho estava fazendo? A primeira parte, o filho vai dizer o seguinte: quando ele vê o pai, esse menino vê o pai, aí ele fala, já vou começar. De longe ele vê o pai. Tem um detalhe aqui, o pai o vê. Antes que ele veja o pai o vê. A Bíblia diz que um senhor bem conhecido na cidade, um homem de negócios, um homem sério naquela cultura, a Bíblia não diz, a cultura diz que um homem sério, já um senhor de idade, não pode correr naquela cultura. Você já viu algum senhor de idade correndo na rua? Você pode ter visto. Não é diferente, você fala assim, mas já é senhor, tem toda uma postura, correndo desesperado. Eu mesmo acho engraçado, eu nunca vi um senhor desesperado na rua. Senhor de cabeça branca, barba branca, o senhor vai andando a sua vidinha ali. Né, então. Na cultura não corria. E aquele pai, ele não só corre, para correr, ele veste um manto. E ele tem que levantar e mostrar as suas pernas. E não se mostra as pernas naquela cultura. Esse pai, ele se envergonha, ele se dá ao ridículo por causa de um filho pecador. Ele paga esse preço, ele vê e ele corre. Quando o filho vê, lembra do discurso? O filho começa o seguinte: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu... Não continua o texto que ele tinha feito. Só vai até aqui. Por quê? Por que só continua até aqui? Porque o pai vai ao encontro. O pai sabe que aquele menino está vindo todo arrebentado. O pai sabe que aquele menino está vindo todo humilhado. O pai sabe que aquele menino está arrependido. O pai sabe que ele está envergonhado. O pai sabe o que ele passou. O pai sabe que ele perdeu o dinheiro. Ele não tem mais nada. E se ele chegar e massacrar, e pisar ele, e dizer, está vendo? Esse menino não voltaria, esse menino amaria, teria, sei lá, um trauma terrível. O pai, quando o menino começa a discutir, pai, então pequei. Ele não deixa o menino terminar o discurso. Isso que eu acho lindo. Quando você lê, ali é o primeiro arco, o menino fazendo todo o discurso. E até falando, então, agora, me trata como se empregou. Pai, por que o pai pede para aquele menino ficar quieto? Porque o pai já estava esperando com amor. O pai sabia que uma hora ele ia voltar, e quando ele voltaria, ele estaria com o coração aberto, e ele só queria mostrar o amor dele ao filho. É por isso que o pai fala assim, ó, olha o que o pai não deixa ele terminar. O pai não espera ali com o braço cruzado e fala, eu disse. Não é como nós,
que gosta de apontar o dedo na cara. Eu já conheci pessoas, meu filho, pastor, meu filho não peca, meu filho é uma bênção, pastor, minha filha, mas filha de fulano, pastor, meu Deus do céu. Sabe, as pessoas se condenando, as pessoas apontando, em vez de falar bem assim, nossa, seu filho, eu quero orar com você, olha, quando seu filho voltar, a gente quer abraçar juntos, a gente quer festejar. Sabe, meu filho está longe da igreja, minha filha está longe da igreja, olha comigo, a igreja, você viu? A irmã veio no círculo de oração, falou para orar pelo filho, pela filha, que se perdeu, mas eu já sabia, e quebrou a cara. Irmão, é para orar. Não é para acusar. O pai não faz isso, mas nós fazemos. Bem feito. Quem mandou sair e voltar? Tinha que levar mesmo. Não sei porque ainda está vivo. Olha como às vezes a nossa atitude é ruim. E a Bíblia mostra um pai compassivo, um pai que ama, um pai que perdoa, que espera o arrependido voltar. É por isso que nas duas primeiras parábolas é bem enfático. O pai faz festa para aquele que se arrepende. Para os 99 justos, aos seus olhos, ele não faz, porque eles já se acham melhor, ou melhores. Esses são os fariseus, esses são os escribas, esses são os religiosos. E o que é o religioso aqui? Só vive por lei, só vive por regras. Se não for desse jeito, se não tiver dessa forma, você não é crente, Deus não te ama assim. Entenda que também não é bagunçado. O pai então pede para aquele menino ficar quieto, mas por que ele pede para o menino ficar quieto? Porque primeiro ele vai dizer o seguinte, o pai no entanto disse, ei, servos, o menino não sabia o que estava acontecendo, mas pai, ei, servos, corram aqui, vem aqui, depressa, tragam a melhor roupa da casa. Melhor roupa da casa, o que isso significa? A melhor roupa da casa significa honra. Quando um convidado de honra chegava na casa, tinha ali uma roupa preparada para dar de presente aquele convidado. Não era qualquer convidado, não era qualquer roupa, era roupa de festa, roupa de honra, roupa cara. O pai então honra um filho que desonrou o pai. O menino não sabe o que está acontecendo, o pai ainda continua, tragam, dispersa a roupa. Agora ele diz o seguinte, tragam. Coloque um anel no seu dedo. Um anel no dedo significa filiação. Quando alguém tinha um anel, ele estava representando o rei, ele estava representando o pai. Logo, quando ele recebe esse anel, o pai está dizendo, ei, só recebe o meu anel quem é meu filho, quem é meu sucessor. Toma o anel. O pai então está dizendo assim, ó, eu não joguei você fora, eu não disse que você não é mais meu filho, você ainda é meu filho, e eu quero provar isso, e coloca o anel, e agora ele fala assim, coloca sandálias, e o que significa sandálias naquela cultura? As pessoas que não tinham condições financeiras, que não eram aí fazendeiros, que não eram pessoas aí que tinham condições, andavam descalços, por isso lavavam-se os pés. Mas o que significa sandália? Liberdade. Escravo, servo, não andavam com sandálias. Sandálias eram coisas raríssimas. Só quem tinha era quem era filho de uma pessoa livre e que tinha condições. O pai então mostra, meu filho, eu estou te honrando. Meu filho, você ainda continua sendo meu filho. E agora você é livre. Eu não vou te tratar como um desempregado, assim como você estava tentando falar comigo. Lembra que você estava lá, claro que o pai não sabia disso, mas o menino deve, meu Deus, eu estava pensando lá para ele tratar como empregado, ele está me tratando como livre. Você em Cristo Jesus é livre. Quando você tem um coração quebrantado, arrependido, para que viver fora da casa de Deus? Para que se rebelar? Volte e sirva a Ele. Esse arco é maravilhoso, irmãos. Ele continua dizendo o seguinte, matem um novilho gordo. Naquela cultura não se comia carne todo dia. Novilho gordo era para uma festa, mas uma grande festa. Era um banquete enorme. Era para alguém. Era para um momento mas muito especial. Eu imagino que aquele pai já tinha tudo planejado no coração. Eu imagino que esse pai já tinha passado aquela roupa.
já estava polindo aquele anel, limpando aquelas sandálias e deixou ali preparado no cabide. Só quando o filho dele voltar, ele dá rapidinho isso. Irmãos, irmãs, o pai agora ele celebra. Ele faz uma festa porque o filho voltou. E diz assim a palavra de Deus: matem um novilho gordo, faremos um grande banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Celebração. Eu tenho falado aqui na igreja, irmãos. Nós teremos batismo no dia 17, recepção de novos membros e também nós teremos profissão de fé. É momento de festa. Pessoas arrependidas: pastor, eu quero participar dessa igreja, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa igreja, eu quero servir a Deus nessa igreja. Antes eu tinha uma vida assim. É para a igreja vibrar. Celebração, festa. E eu já tenho falado que muitas vezes a igreja, é mais um novato na igreja. O pastor já colocou ele para fazer isso? Não coloca eu, né? Celebração, festa, se orgulhe, abrace cada um que entrar aqui. Cada um que entrar aqui. Não fique com inveja. Se você está com inveja porque alguém novo chegou e está fazendo alguma coisa, talvez você não esteja fazendo nada, a inveja vem. Porque desde quando o pastor Caio chegou nessa igreja, ele tem falado o seguinte: nós temos várias coisas para fazer nessa igreja. Quer fazer algo? Vem, pastor, coloca você para fazer. Só nos procurar. Não vem muitas pessoas. Não vem. Não vem nos procurar. Nem irmãos que estão aqui há muito tempo. Alguns vêm. E alguns novatos também não vêm. Mas o pastor falou: é só querer. A gente está aberto aqui para você e tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Vem, procura a gente, procura um presbítero. Mas não fique triste quando chegar gente nova e participar. Celebre. A Bíblia diz que um arrependido vindo, o Deus faz festa. E por que nós fazemos velório? Festa, celebração, glória a Deus. Festa. É isso que o Pai faz. E é isso que vem das duas parábolas. Pecadores arrependidos. Qual foi o último dia que você teve a sensação de evangelizar? Dias desses, a nossa irmã G, junto com as crianças da sala dela, e a Elisângela, estavam ali na praça, já é a segunda vez, fazendo ali o evangelismo. E as criancinhas estavam lá, o Miguel, outras crianças, distribuindo coisa mais linda. Fomos lá acompanhar nesse segundo. Maravilhoso, sabe, irmão? E aí a gente estava olhando lá as crianças dando papel. Imagina se um desses folhetos que elas deram viessem à igreja. Será que elas vibrariam? Porque vem os pais vibrando quando o perdido vem? Você veio, tá, senta aí, vamos continuar. Festas, está indo evangelizar para quê? Para ver os arrependidos vindo e celebrar. Festa. Deixa eu falar aqui para você, crente, de 20, 10, 30 anos. Você que chegou agora também. Qual foi o último dia que você celebrou vendo um arrependido se convertendo? Valendo. Qual foi o último dia? Alguém perdido. Mas você foi usado por Deus, falou do amor de pai e ele se converteu. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Uma vez, celebra. 2, celebra. 20, celebra. Nunca. Há um problema. Você não festeja. Você não tem alegria quando o pecador se arrepende. Quando eu não evangelizo, quando eu não falo de Deus às pessoas para se arrependerem, eu não estou nem aí para a volta de Jesus. Aliás, demore mais um pouco, Jesus, que eu tenho muito o que fazer. Tenho que curtir a vida ainda. Porque quanto mais eu prego, mais o tempo vai estreitando e logo o Senhor vem. E eu não posso fazer isso, eu quero curtir como filho mais novo. A Bíblia diz que esse pai celebra. Esse pai faz festa, ele chama os vizinhos, ele chama todo mundo, mas agora entra o terceiro arco, filho mais velho. Esse filho mais velho, nós falamos dele no começo, porque o menino chegou para o pai e falou: pai, me dá a herança. Aquele filho está olhando,
Era para esse filho mais velho ter falado assim: ei, você é doido? Olha o que você está fazendo com o pai. Não, cara, vem cá, vamos conversar. Não fez. Por que esse filho não fez? Porque ele não se importou com que o mais novo, a inconsequência do mais novo diante do seu pai. Até porque, pense comigo, se o pai morresse, ele tem um irmão mais novo, quem seria responsável pelo mais novo? Mais velho. O mais velho deveria cuidar do mais novo. Quando Jesus está contando essa parábola, ele está dizendo o seguinte, o verso 15, então entra esse rapaz na história. O irmão mais velho, olha o que diz, se irou e não quis entrar. A Bíblia diz que ele estava trabalhando e de repente ele... Isso é lá em casa? Festa? Tambor tocando? Bailão comendo ali? Cheiro de churrasco? Churrasco? Não se come churrasco aqui, é demorado. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele topa um dos empregados, ei, vem cá, essa festa lá em casa. O que está acontecendo? O seu irmão, aquele que estava perdido, imagina o empregado falando, ele voltou, o seu pai está muito feliz, ele mandou pegar um boi lá, e mandou fazer um churrasco, ele está fazendo festa, colocou roupa, colocou anel, sandália, e A Bíblia diz que o irmão mais velho se irou. Como assim um arrependido chega e já é festa para ele? Como assim o cara entrou agora na igreja, já pode isso? Não, tem que ser do nosso jeito, pastor. Deus tem que ser do nosso jeito, assim, ó, para ele dizer, não, eu estou com raiva. Eu não gosto de ver essas pessoas que chegam agora se dando bem. Meu pai fazendo festas para ele. Tá doido, pai? O cara se irou pelo irmão que estava perdido. Ele ficou com raiva. Parece muito cristãos de hoje em dia. Ficam com raiva. Raiva do pastor, raiva da igreja, raiva dele mesmo, porque ele não faz nada, do presbítero, do diácono. A Bíblia diz que esse irmão se irou e não quis entrar. O pai insistiu, o pai vai no encontro. Esse pai, irmãos, ele tá com os olhos no mais novo e no mais velho. Aquele pai está lá e abraçando o filho, e conversando com os vizinhos, e olhando pela janela, e vendo que o mais velho está vindo. E esse menino chega, ele vê ele topando os empregados, e aquele pai fala, espera um pouquinho. Filho, o teu irmão voltou. Você está doido, pai? Você está fazendo uma festa para um cara inconsequente desse? Pai, o senhor é inconsequente. O senhor é doido. Sabe por quê? O Senhor está esbanjando amor, misericórdia para um pecador que pediu a sua morte, que pediu dinheiro. O Senhor tinha que ser mais firme com ele, pai. Mais duro. Punir. Disciplina. Expulsa. O Senhor está fazendo festa. Lembra que eu falei que esse rapaz ele está indignado com a graça de Deus. Sabe por que esse rapaz ele está indignado? Porque eu e você também vivemos na situação desse rapaz. Nós vivemos numa cultura de merecimento. A cultura de merecimento é assim, ó, você faz, você ganha. Se você estuda bem, você tira 10. E isso vem desde criança. Olha, se fazer isso, papai vai colocar de castigo. Não estou dizendo que é errado. A questão é que isso vem crescendo e nós projetamos a Deus. Deus só abençoa se eu faço certinho. Deus só abençoa se eu cumpro regras. Então, para ganhar o favor de Deus e o amor de Deus, eu vou cumprir regras. E certinho, para quando Deus vir falar, ei, vou nos todos os cultos. Ó, tenho camisa gospel, tenho frase no meu carro. Vejo até as pregações aí do Leonardo não sei o quê. O senhor não cobra nada de mim, que eu cumpro certinho as suas coisas. Eles acham que merecem. A nossa cultura é desse jeito, irmãos. Nós achamos que nós merecemos algo de Deus. E aí eu venho na igreja não porque eu amo a Deus. Entenda isso. O primeiro filho não queria o relacionamento com Deus ou com o pai. Ele queria as coisas do pai, o dinheiro do pai, a herança do pai.
que o segundo filho quer? Vamos ver. Segundo filho, então, Tim Keller vai dizer o seguinte: ao admitir novamente o filho mais novo na família, o pai o torna novamente o herdeiro. Lembra do anel? Voltou a ser filho. Lembra que ele pega um terço, diminuiu a renda, diminuiu a herança? Ele está fazendo parte de novo dessa herança. Ele vai ganhar de novo a herança. Quem é que está morrendo de raiva aqui? Mais velho. Porque ele tem 2/3. E agora vai cair daquele de 100, agora vai cair para 70. Ele vai ganhar menos. Ele está perdendo. Ele está perdendo porque o irmão consequente saiu de casa, pediu dinheiro, gastou. E o pai, mais inconsequente, perdoa e ainda faz festa. Naquela cultura, esse fato é absolutamente irresponsável aos olhos do filho mais velho. Pai, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Como assim o senhor está perdoando o nosso irmão? Nós projetamos para Deus a cultura do merecimento. Eu mereço ser salvo, eu mereço isso, você não merece nada, eu e você não merecemos nada. A graça é isso, nós não merecemos e Deus dá. Nós merecíamos o inferno, distante de Deus, sem a misericórdia dele, mas ele resolve fazer uma festa para os seus que se arrependem. Continua. Verso 29 vai dizer: mas ele respondeu, o pai chamou ele para a festa. Ele se irou, o pai chamou. Olha o que ele responde. Esse menino responde então: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Guarde isso. Guarde essa frase desse rapaz mais velho. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O filho mais novo, inconsequente, queria curtir a vida, tomar suas decisões, só quer do pai as bênçãos, o dinheiro, o que o pai pode dar. O filho mais velho quer a mesma coisa. O filho mais velho só está dentro de casa esperando o pai morrer. Mas ele quer as coisas do pai. Ele é interesseiro. Ele não é diferente do irmão. Ele só não tem coragem de fazer o que o irmão fez. Mas ele quer o que o pai dele tem, algo para dar. Ele quer as bênçãos de Deus. Ele fica na casa falando assim: eu vou fazer tudo certinho para quando o meu pai vir eu jogar na cara dele. E é isso que ele faz, ele joga na cara do pai. Esse filho mais velho, lembra que eu falei que no começo o filho estava lá olhando e ele deveria intervir? Sabe por que ele não interveio? Porque ele tinha o mesmo interesse que o mais novo, os bens do pai. Nada diferenciava ele do mais novo. Agora nós estamos vendo não só o primeiro perdido, mas os 2 filhos perdidos. Então o tema deveria ser um pai com seus 2 filhos perdidos, não um filho pródigo. Tim Keller, ele coloca o Deus pródigo. Ele foca mais em Deus, porque Jesus está focando no pai aqui. E Jesus deixa claro que esse irmão mais velho é os escribas, os fariseus, os religiosos. E aqui veja, olha o que ele diz: pai, eu estou trabalhando como escravo para o Senhor. Sabe por que muita gente na igreja fica com inveja de outros que parecem que tudo dá certo para eles, que Deus está abençoando e que está dando tudo bem? Porque eles estão dentro da casa do pai trabalhando como escravos e não como filho. Trabalho como um escravo para o Senhor. Se eu fizer. Quando eu cheguei para trabalhar lá em Orlando, as professoras davam aula e já havia 2 anos que elas não participavam do culto. Eu cheguei e falei: pastor, nós vamos trabalhar de seguinte forma. Um não mais que 2. E esse também é o nosso tema aqui. Tem uns irmãos trabalhando mais. A gente vai, eu falei: vou conversar. O que significa isso? Tem gente que tem 20 ministérios na igreja. Trabalha, feito um escravo. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Quando ele perceber que parece que ele está trabalhando como escravo e não recebe nada de Deus, e a pessoa que parece que está ali é abençoada, ele vai sair da igreja. Ele vai se frustrar com Deus e vai jogar na cara de Deus: eu venho em todos os cultos, ajudo isso, faça aquilo. O que o Senhor me dá, Deus?
Eu trabalho feito um escravo. É por isso que nós chegamos lá e falamos, irmãos, parem de trabalhar. Um ministério, não mais que 2. E outro, já havia 2 anos que algumas professoras não iam no culto. Eu falei, 2 domingos na sala para as crianças e 2 domingos no culto. Como é que você vai dar algo para as crianças e não está recebendo? E foi a mesma coisa que nós fizemos aqui. E a gente está de olho. Tem que chegar para conversar com alguns aí. Porque, irmãos, senão nós vamos correr esse risco, trabalhar como escravo na igreja. E não é só irmãos não, é pastor também, tá? É presbítero também. É diácono também. É menino, pessoal do louvor também. Faz, depois quer jogar na cara de Deus. Porque não aproveita o Pai. É igual a Maria, que foi sentar lá com Jesus, e a irmã fala bem assim, mas eu estou fazendo as coisas aqui, uai. Irmãos, se você está na igreja trabalhando como um condenado, como escravo, achando que Deus está olhando e vai marcar mais um pontinho para você, isso é errado. O que Deus quer é relacionamento, o que Deus quer é intimidade, Deus quer que você converse com Ele, Deus quer que você ouça Ele falando através da palavra, que você coloque seu joelho no chão, que você jejue, que você seja uma pessoa que ame o que Deus ama. Mas não, só vem para trabalhar na igreja, isso não é bom. Rapidinho uma historinha, tinha um pastor, trabalhava muito muito. Ele e a esposa dele eram um exemplo de casal. E ele trabalhava e as pessoas falavam, já havia 15 anos que ele estava trabalhando direto na igreja. E ele trabalha na igreja e os presbíteros e toda a igreja, pastor, você tem que tirar férias não tem que tirar férias não. E tal, até que um dia o conselho chegou, pastor, já pagamos, compramos passagem, pagamos as férias do senhor em Cancún, agora o senhor vai tirar as férias. O pastor vai, pega a mulher e vai tirar as férias. Depois de 3 dias, o pastor liga para o conselho. Não vou ser mais pastor e separei da minha esposa. Não explica isso, pastor. O que aconteceu? Esse pastor trabalhava muito, que ele não tinha diálogo com a esposa dele. Ele só vivia fazendo. E não tinha tempo de sentar, não tem que visitar, tem que... A Nayara cuida de mim nisso, irmão. Se a Nayara deixar... Porque homem, tem esposa que fala, marido, você tem que parar de trabalhar, cara. Porque isso é do homem. O homem parece que quer trabalhar é uma máquina. E graças a Deus tem mulheres abençoadas, virtuosas, que param. Se a Nayara não me para, irmãos, eu também vou. E aí, essa mulher não parava, esse pastor. E aí, primeiro dia, o pastor olha para a mulher, ele olha para ela para ele. E aí, bem, tá, o que a gente vai fazer? Ah, tá. E fica aquele silêncio. Segundo dia, ele olha para ela, não tem nada para fazer aqui, né? Começa a ficar insuportável. Terceiro dia, eles estão discutindo e não dá mais para ficar junto. Sabe por quê? Ele vivia só no ativismo e parecia que ele era um ótimo pastor, um ótimo marido, estava servindo a Deus, mas ele só estava vivendo como escravo. Tanto que não deu atenção para a família. Tem gente que está na igreja de segunda a segunda e está perdendo a família porque está trabalhando como escravo, achando que Deus vai abençoar mais. Agora tem alguém vibrando e falando assim, ó, tá vendo? É isso aí, pastor. É isso aí. Por isso que eu só vou domingo na igreja. Opa. Sabe, existem pessoas que vêm todos os dias na igreja e olham para aquele que só vem o domingo e fala bem assim, ó, você é um pecador, só vem domingo. O que vem domingo fala bem assim, eu não sou como esses que vêm todos os dias na igreja, não é preciso vir todos os dias na igreja, eu adoro Deus em qualquer lugar, eu sou liberal. Qual dos dois estão certo? Depende da intenção. Mas o mandamento de Deus é, vem, não deixe de congregar, com bom e com suave é que os irmãos vivem em comunhão, e isso, aquilo, e vários outros versículos. Deus quer que nós estejamos juntos, ou aqui, ou na chácara, ou na rua, ou na casa um dos outros, mas em comunhão, não isolado. Amados, esse cara, ele é legalista. Esse filho, ele é um legalista. Legalista significa pôr as regras acima de Deus. É por isso que ele está dizendo ali, olha, eu faço tudo, é só se fazer. Se não fizer desse jeito, pastor, nós não queremos. Legalista é aquele que, irmãos, eu não estou dizendo que deve ser uma bagunça. Em um momento, existe organização, mas quando isso passa acima de uma vida, já é legalismo. Quando isso passa acima de
de uma pessoa que está ali sedenta para buscar de Deus, e se não for amarrado desse jeito, é legalismo. Mas o filho continua. Esse menino, ele faz birra, esse menino, ele está zangado, esse menino, ele está nervoso, sabe? O ponto crítico é que apenas uma coisa nos separa de Deus, e não é o nosso pecado, ou somente ele, melhor dizendo, mas a nossa autojustificação. O que significa isso? Aquele menino pecou, mas voltou para perto do pai. O mais velho estava dentro de casa, mas estava distante do pai, porque auto-justifica. Eu faço isso, eu mereço, a justificação vem por mim, porque eu faço. A auto-justificação nos separa de Deus. O Senhor sabe, né, Deus? Sabe, irmãos, Jesus falando aos mesmos publicanos e fariseus, fala assim, 2 homens subiram para orar no templo. Um era publicano e outro fariseu. O fariseu chega no templo, bate no peito, ergue o queixo e faz a seguinte oração: ó Senhor, perdoa-me porque eu não sou como esses. A Bíblia diz que o publicano, humilde, entende que é pecador falho, se ajoelha e fala, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta aos seus ouvintes, quem mais saiu ali realmente edificado? Sabe, irmãos, a autojustificação. Pastor, porque o meu filho não é igual àquele, o meu esposo, a minha esposa, eu não sou como aqueles pecadores. Ei, irmão, Jesus estava com os pecadores, comendo com os pecadores, era por isso que ele estava sendo condenado. Vamos lá. Aquele filho continua e diz o seguinte, mas quando esse filho seu volta e depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Irmãos, ele joga na cara do pai o que o menino fez. Sabe o que está sendo aqui? Não é mais legalista, ele é moralista. Sabe o que significa isso? A pessoa que, mas eu faço tudo certinho. Olha, eu não sou como esses que ficam aí desejando outros homens ou outras mulheres. A minha conduta é ética e Deus me aceita por isso. Você já ouviu alguém falando bem assim? Existe uma pessoa que ele é mais perfeito que crente, porque essa pessoa paga suas contas, isso. Moralista. Irmãos, obrigatoriamente, a gente tem que ser pessoas corretas, porque Cristo está em nós e significa que nós devemos espelhar Cristo. Logo, a nossa conduta tem que ser a melhor por testemunho, certo? Agora, você contar que a sua moral, que a sua conduta é que vai te aproximar de Deus, que você é melhor, isso é moralismo. Você está distante de Deus por causa do seu moralismo, porque você é melhor, você não erra, impecável, insuficiência de um homem, ele não peca. Esse menino é moralista, o pai então responde. Antes de chegar no pai, o filho fala, ele foi deitar com prostitutas. Tim Keller, ainda no seu livro, diz assim, há muitos filhos mais velhos dentro da igreja, mas vivendo secretamente como filho mais novo. Dentro de igrejas há abusos sexuais. Dentro de igreja há roubos. Dentro de igreja, há brigas. Dentro da igreja, porque tem joio. São filhos mais velhos, que querem ter uma postura de filhos mais velhos, mas no secreto, vivem como filhos mais novos, inconsequente, fazendo um monte de coisa por trás. Só nem as pessoas não sabem. Quem é você agora aqui? O filho mais novo ou mais velho? O pai vai dizer, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. O que você quer, filho? Continua. O filho diz, mas tínhamos de comemorar, o pai continua, né? Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Filho, vamos comemorar. Jesus está chegando no final da história.
Quando Jesus conta as duas primeiras parábolas, ele está dizendo que a primeira são os pecadores, a segunda são os filhos mais velhos, que estão perdidos dentro da casa. Eles ainda não entenderam a história, Jesus está fazendo uma preparação para essa grande. Agora Jesus está falando, o seu irmão mais novo é como a ovelha, e você é como a dracma dentro de casa, que está perdida e acha que não sabe que está perdida. Aquele filho deveria ter ido atrás do irmão. Ele não foi atrás do irmão. O pai não tinha mais condições. Quando José se perde do Egito, seu pai manda os seus irmãos ir atrás. Era da cultura, mas esse irmão mais velho não vai atrás. E Jesus então termina a história dizendo: o pai o chama para ir para a festa e diz: o seu irmão estava perdido e foi achado. Acabou a história. Acaba a história, o pai chamando para a festa. Os ouvintes estão ouvindo? Claro. Estão ali atentos. E aí eles estão esperando Jesus concluir. Jesus levanta e sai. Sabe por quê? Jesus não termina a história. A ideia dessa parábola, os irmãos mais velhos deveriam, como pastor e como a mulher da dracma perdida, ir procurar, deixar tudo que tinha para ir atrás da ovelha ou da dracma. Ele deveria acender uma candeia, varrer a casa, ele deveria se esforçar para procurar o irmão perdido. Os filhos mais velhos não gostam de evangelizar, não gostam de missões, não gostam de pessoas se convertendo, se arrependendo. Ele não fez isso. E isso era a tarefa de um filho mais velho. Jesus está aqui atacando o âmago do problema que temos em relação à graça de Deus. Eu e você não gostamos da graça de Deus quando é aplicada nos outros. Exemplo, redes sociais. Tem pessoas desejando a morte dos outros e não orando para que essa pessoa se converta. Odiando, desejando mal por causa de ideologias. Se tivesse feliz, orava para que essa pessoa se arrependesse. Não tem alegria. E tem um monte de crente nesse momento, nas igrejas, ou igrejas, vivendo dessa forma. Não, mas ele é um pecador, pastor. Ele pensa dessa forma. Não, ele pensa dessa outra forma. É um outro pecador. Não merece a graça de Deus. Veja, Jesus está atacando isso. Olha, a graça de Deus alcança aquele mais pecador. Deus não nos ama pelo que nós fazemos e nem pelo que nós deixamos de fazer. Deus nos ama. Só que há uma coisa aqui. Não é um amor em que você ama e fica ali, ó. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou andar na minha vida totalmente perdido porque Deus me ama. Não, nós devemos responder a esse amor, servindo a esse amor. Tendo uma vida que agrada a Deus. Amados, Tim Keller continua dizendo o seguinte: apesar dos dois filhos estarem errados, no entanto, o pai se preocupa com ambos e os convida para partilharem do seu amor e de seu banquete. O pai chama os dois filhos perdidos para a festa. E agora aqueles ouvintes estão olhando e falando: vê o que vai acontecer? Só o mais novo participa, o mais velho não se sabe. Jesus não conta, não termina. Sabe o que Jesus está falando? Depende de você, se você vai largar essa vida de religioso, de irmão mais velho, e vai se alegrar e participar da festa de um arrependido, ou se você não tem nada com o pai, não quer saber que o pai está feliz, não quer saber que ele está alegre e não quer participar de nada que ele participa. Quem é você? Jesus revela um Deus que não exige, mas dá, que não oprime, mas liberta, que não ofende, mas cura, que não condena, mas perdoa, em um mundo totalmente contrário que ele vive. Podemos dar duas respostas aqui ao Pai. Eu e você podemos dar duas respostas. Primeiro, prefiro ser somente um trabalhador, um escravo e me contentar com os cordeiros, isto é, com as bênçãos, dinheiro, saúde, do que, segundo, ser um filho que está agora nos braços do Pai. Há pessoas que só contentam em: isso aqui tudo é do meu pai, é meu, eu vou ficar aqui dentro, na hora que ele morrer ele vai me dar. E tem filhos que falam: isso aqui já tudo é meu, eu quero aproveitar. É o pai. O pai foi atrás do filho mais velho, explica o motivo da festa e o convida para participar. E termina a parábola
Lembra que eu disse que o filho mais velho deveria ir atrás do filho mais novo? O que Jesus está contando assim, ó. O que vocês não sabem é que existe mais um filho. É que existe um filho mais velho, diferente a esses. A Bíblia diz que que o pai é Deus, que o filho mais novo são os pecadores, os filhos mais velhos é o arrependido. Qual é a solução? Aonde está a salvação aqui? Só na graça? Não, na busca de um outro filho mais velho. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos. Jesus é o filho mais velho que vai atrás dos irmãos que pecam. Essa é a moral da história. Jesus não é como um filho mais velho religioso. Ele é o filho mais velho que deixa toda a sua glória, todo o seu poder e vem atrás dos pecadores. A Bíblia vai dizer o seguinte, em Romanos: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus com que fomos conciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus viu que nós estávamos perdidos e nos conciliou, nos aproximou, nos perdoou, nos justificou. E hoje nós podemos estar diante de Deus porque Ele foi nos buscar. Ele é o irmão mais velho verdadeiro. O primogênito, eu e você, nós não somos filhos legítimos, nós somos herdeiros e nós somos co-herdeiros com Deus. Chegando ao fim, irmãos, lembra que eu falei daquela característica que nós falamos? Pois bem, a ovelha perdida é aquele que sabe que está perdido e pede por socorro. A dracma perdida é o perdido dentro de casa que não sabe que está perdido. O filho pródigo, ou o filho mais novo, sabe que está perdido, sabe como voltar e precisa tomar a decisão de voltar. Agora tem mais um, o filho mais velho. O filho mais velho não sabe que está perdido, não sabe como voltar, precisa de ajuda para encontrar o caminho, parece que não quer. Deus procura filhos perdidos. Se você está dentro da igreja e já há muito tempo está perdido, Deus quer dizer para você: eu te vejo, eu te encontro. Eu quero que você volte. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro, Deus... Eu quero fazer uma festa, quero colocar um anel no seu dedo, quero te dar uma roupa nova. Eu quero falar que eu estou feliz com o seu arrependimento. Você que está nos assistindo, está perdido, Deus está indo agora atrás de você através da palavra. E para nós terminarmos, pense nesses textos finais no meio da semana. Coloque a agenda, anota ele primeiro. Olha como Deus nos ama. Diz assim, João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pense no quanto Deus nos ama, que enviou o Filho mais velho para nos buscar, para nos encontrar. E Ele nos encontrou e hoje nós estamos diante de Deus. Segundo, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram dessa forma. Deus está procurando você. Essa noite, você pode falar no seu coração: me encontre, Deus, olha eu aqui, eu não quero estar perdido. E por fim, a palavra de Deus diz em Apocalipse: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que o início praticava. Deus está falando: volte. Tá certo, você caiu, mas eu estou te esperando voltar.